Os protocolos da Clínica Vento Leste associados à estimulação transcraniana, os objetivos são determinados em uma conversa entre a família, o paciente e a equipe. Um exemplo é o treino de marcha. Então, a família tem o desejo que a criança melhore a forma com que ela anda. Então, o protocolo de terapias vai ser realizado com foco no treino de marcha e a estimulação cerebral não invasiva, o eletrodo vai ser posicionado no crânio da criança sobre a área cerebral que faz o controle do movimento da marcha. As sessões de exercício que vão ser executadas vão ser focadas, a melhor técnica para que a criança execute o movimento da marcha será empregada durante o protocolo. E com isso, existe a escolha da área cerebral. Então, o eletrodo é posicionado sobre a área cerebral que controla esse movimento. Então, o treino e a estimulação se conversam para que o objetivo familiar seja atingido. A estimulação cerebral não invasiva, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é considerada sim uma técnica segura, quando muito bem aplicada, quando o profissional ele tem uma formação, ele tem uma capacitação sobre o uso da estimulação, quando ele utiliza um aparelho adequado, que tem uma liberação, ele seja efetivamente desenvolvido para a aplicação da estimulação transcraniana por corrente contínua, os resultados até o presente momento sugerem que ela é segura e que os efeitos que a gente pode esperar como efeitos negativos formigamento local, uma sensação de coceira na região da aplicação da corrente. Não existem relatos pontuais de quando bem aplicada, por exemplo, que ela é capaz de desencadear uma crise convulsiva, porque a estimulação ela não é que ela executa a atividade cerebral, ela favorece com que essa atividade cerebral aconteça. Então existem cuidados, então um dos cuidados é não fazer sobre uma área de crises convulsivas não controladas, mas ela é considerada uma técnica extremamente segura. O nosso exemplo é que, por exemplo, a gente já acompanhou mais de 160 casos de crianças com paralisia cerebral que fizeram a associação da estimulação transcraniana com a fisioterapia motora e esses pacientes não apresentaram crises convulsivas, piora do quadro clínico apresentado ou qualquer outro comprometimento após esse procedimento. Muito pelo contrário, eles vêm apresentando uma melhora importante na sua função motora, na sua qualidade do movimento ou uma facilitação da aquisição da marcha, do caminhar, sem apresentar nenhum efeito adverso consistente.